Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 9/5, nós vamos meditar de Neemias do capítulo 4 ao capítulo 6, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem, falamos de uma qualidade de Neemias. Na verdade, algo que Neemias nos ensina muito no livro dele, que é a oração, A oração, as duas vertentes, o equilíbrio entre orar e agir. E olha só, A gente vai ver que aqui no livro de Neemias é traçada uma verdadeira batalha espiritual. Não era somente algo físico, Havia toda uma estratégia para que não fosse realizado o propósito de Deus, a reconstrução dos muros, a reconstrução dos templos, e Neemias se levanta, com toda a autoridade para executar este planejamento que estava no coração de Deus. Então, desde o primeiro capítulo, falei ontem, o primeiro capítulo já inicia-se com uma oração. No capítulo 2, nós vamos ver ele se dedicando, ao trabalho de Deus. Ele vai reconhecer no capítulo 2 a autoridade, a soberania de Deus sobre todas as coisas. Ele vai orar pedindo a Deus para que Deus se atente, ao opróbrio, aqui no capítulo 4. Olha só, tendo Sabalate ouvido que edificamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: que faz esses fracos judeus? Permitir-se-lhes isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso de um montão de pó de pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. E aí vem a oração de Neemias no 4:4. Ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubra a iniquidade e não risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam, Então, nós vamos ver mais uma vez Neemias levando a Deus em oração as circunstâncias que apresentavam diante dele. Ele nos ensina, a não batermos boca, a não questionarmos, mas orarmos, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. É assim que diz, a palavra de Deus. Assim, edificamos o muro, de todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo de trabalhar. Mas ouvindo Sabalate e Tobias, a reparação dos muros de Jerusalém, que ia avante, que já se começava a fechar-se as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali, Então, nós vamos ver que, como eu falei inicialmente, é realmente uma batalha física e espiritual. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então, oraram e agiram. Olha como temos aprendido, não é? Com Neemias e esses irmãos aqui que estavam com ele. Então disse Judá: já desfaleceram as forças dos carregadores, os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os nossos inimigos: não saberão disso, nem verão, até que entregamos no meio deles e matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança dele 10 vezes nos disseram: de todo lugar onde moram subirão contra nós. Esta era a circunstância. Então pus o povo, a atitude de Neemias,
por família nos lugares baixos e abertos. Por detrás do muro, as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres e magistrados e ao resto do povo: não temais, lembrai-vos do Senhor, que é grande e temível. Ele pelejará pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossas mulheres e vossa casa. E sucedeu que, ouvindo o nosso inimigo, que já o sabíamos e que Deus tinha frustrado o desígnio dele, voltamos todos nós ao muro, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhava-se lanças, escudos, arcos, couraça, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os edificadores, cada um trazia sua espada na cinta e assim edificavam, tocavam trombeta e estavam junto de mim. Olha só que lindo, né? Ver a disposição em fazer cumprir o propósito de Deus. E aí nós vamos ver que medidas contra a usura. Olha só. Foi grande, porém, o clamor do povo e das mulheres contra os judeus e seus irmãos, porque havia os que diziam: somos muitos, nós, nossos filhos, nossas filhas, que nos dê trigo para que comamos e vivamos. Também houve os que diziam: as nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, hipotecamos para tomarmos trigo nessa fome. Houve ainda os que diziam: tomamos dinheiro emprestado, até o tributo do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. No entanto, nós somos da mesma carne como eles, e os nossos filhos são tão bons como deles. Eis que sujeitamos nossos filhos e nossas filhas para serem escravos. Algumas das nossas filhas já estão reduzidas à escravidão. Não está ao nosso poder evitá-lo, pois os nossos campos e as nossas vinhas já são de outros. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e estas palavras, me aborreci. Depois de ter considerado comigo mesmo, repreendi os nobres, os magistrados, e lhe disse: sois usurários, cada um para com o seu irmão, e convoquei contra eles um grande ajuntamento. Disse: nós resgatamos judeus, nossos irmãos, que foram vendidos a gente segundo suas posses. E vós outra vez negocieis com vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Então se calaram e não acharam que responder. E disse mais: não é bom o que fazeis, porventura não deveis andar no temor do vosso Deus, por causa do opróbrio do gentio e dos vossos inimigos? Também eu, meu irmão, e meus moços, lhe demos dinheiro emprestado de trigo, e demos de mão e a este empréstimo. Restituí-lhes hoje vos peço as suas terras, suas vinhas, os seus olivais, né? Então responderam: restituiremos, né? Então nós vamos ver uma reforma social estabelecida por Deus neste lugar, né? Então, aquele que tinha usurpado, aproveitado da situação, né, para fazer trocas por comida, arrendar terra, nós vamos ver que vai haver um consenso de restituir a terra daquele, né, que foi tomado. E aí nós vamos ver que também desde o dia em que fui nomeado governador da terra de Judá, desde o 20º ano até o 32º do rei Atarxete, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiram o povo, lhe tomaram pão, vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo. Porém, eu assim não fiz, por causa do temor a Deus. Então, Neemias nos dá uma lição de que nós não devemos fazer aquilo que é mal aos nossos irmãos, por temor a Deus. Porque o homem é mau na sua própria estrutura, né? Nós somos maus, mas por temor a Deus fazemos o bem, né? E muitas vezes quando aquela vozinha lá
pede para que a gente, né, tome vantagem sobre alguma coisa, nos ache do direito de alguma coisa. Melhor era ouvir a voz de Deus, né? E estender as mãos ao necessitado. Neemias nos ensina muito com essa atitude. O que se preparava para cada dia em um boi, 6 ovelhas escolhidas, também a minhas custas eram preparadas aves, 10 em 10 dias, muito vinho e de toda espécie, nem por isso exigia o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó Deus, e de tudo quanto eu fiz a este povo. Então, Neemias, ele mesmo dá o próprio exemplo, não é? E Deus multiplica tudo que Neemias tem, por causa da liberalidade que ele tinha de abençoar o seu próximo, né? E aí nós vamos ver que o capítulo 6, os inimigos vão conspirar mais uma vez para intimidar Neemias, né? Quem é eles? Nada mais, nada menos do que Sanbalate e Tobias, né? O resto dos nossos inimigos que eu tinha edificado o muro e nem eles, não havia brecha mais nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nem os portais. Sanbalate mandaram dizer-me: vem, encontremos-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém intensamente para fazer-me mal. Enviei-lhe mensageiro e disse: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Quantas vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhe dei sempre a mesma resposta, né? E aí nós vamos ver que no versículo 9 diz assim: porque todos eles procuravam aterrorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não efetuará. Agora, pois Deus fortalece as minhas mãos, né? E aí nós vamos ver que o final do capítulo 6 termina a construção do muro, né? Ele fala assim: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos. Decaiu muito o próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Também naquele dia, alguns nobres de Judá escreveram muitas cartas que iam para Tobias e para Tobias vinha para eles, pois muitos de Judá lhe eram ajuramentados, porque eram gentios de Secabias. E aí também as suas boas ações falavam na minha presença, e as minhas palavras se levaram a eles. Tobias escrevia carta para me aterrorizar. Então, Neemias nos mostra que as circunstâncias vêm, mas precisamos nos posicionar como homens e mulheres de fé, que nada tememos. Homens confiam em carros e em cavalos, mas eu desafio você a confiar no Deus que fez os céus e a terra. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida. Decidimos confiar em Ti, tudo que temos e tudo que somos, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.